Tenho muito gosto em estar com todos vocês, sobretudo porque entendi que devia corresponder ao convite muito gentil que me foi feito, ainda que certamente se tenha tratado de um convite dirigido à Comissão de Direito Internacional do Cibercrime da Academia Brasileira de Ciências Criminais, a comissão essa que tenho a honra de presidir. Ora, tal como adiantei no pequeno vídeo de convite à assistência desta palestra, no dia 30 de novembro, quer dizer, daqui a menos de 2 semanas, se cumprirão os 5 anos das primeiras leis em matéria de crimes informáticos. Primeiras leis propriamente ditas, isto porque já antes de 2012, 2013, existiam no Brasil regras incriminando condutas relativas à proteção das crianças e dos jovens perante a pornografia infantil, tal como estava criminalizadas as violações de direitos autorais relativamente a programas de computador. No entanto, agora interessa-nos essencialmente a Lei número 12.737, precisamente de 30 de novembro de 2012, que dispõe sobre a tipificação de delitos informáticos, alterando o Código Penal de 1940. É a chamada, sobretudo pelos mídia, Lei Carolina Dickmann. Isto porque a respectiva aprovação teve como fonte próxima uns acontecimentos protagonizados enquanto vítima por essa atriz, os quais tenho por conhecidos por todos vocês. Ao mesmo tempo, foi publicada a Lei número 12.735, que tipifica condutas realizadas mediante o uso de sistemas eletrónicos, digitais ou similares, que sejam praticados contra sistemas informatizados e similares. Esta, como vemos ainda há pouco, é aquilo que resultou do projeto Azeredo. Podemos ir em frente. Ambas, e podemos pensá-las em conjunto, muito devem à Convenção de Budapeste sobre cibercrime no Conselho da Europa. Ainda que eu esteja perfeitamente ciente que no Brasil esta convenção foi sempre objeto de uma forte polémica, uma polémica muito mais política do que jurídica, ao longo de uma década. Aliás, se me permitem, durante todo esse tempo persistiu o que posso chamar como um mito libertário, segundo o qual o Brasil não tinha leis sobre crimes na internet, nem precisaria delas. Nem precisaria delas para ser a referência na América Latina. Aliás, esta lógica libertária, de certo modo romântica da internet, até se cruzou com uma outra, propriamente liberal, no que se refere à posição
das empresas e dos provedores que estiveram na base de uma confluência até relativamente estranha em abril de 2014, quando foi aprovado o chamado Marco Civil. No entanto, apesar de todas as polémicas e de, como veremos já em seguida, o Brasil não ter participado na elaboração da Convenção de Budapeste, nem a ela ter vindo a aderir, o que é um facto é que a Lei Azeredo, ou chamada Lei Azeredo, que continuou em mínimos e a que se juntou esta Lei Carolina Dickmann, começou até um pouco antes e em simultâneo, enquanto projeto, com a Convenção de Budapeste, projeto de 1999, apresentado pelo deputado federal Luís Piaulino, e depois prosseguido, primeiro no Senado e depois na Câmara, a partir de 2003, por Eduardo Azeredo. Primeiro senador, depois deputado. Ora, coloquemos-nos na perspectiva do direito internacional, também do direito europeu, para que possamos analisar com um sentido propriamente crítico a nominada Lei Carolina Dickmann, análise essa que é o nosso objetivo de hoje. Ora, a, por extenso designada, Convenção do Conselho da Europa sobre o cibercrime, foi adotada na capital da Hungria, em Budapeste, a 23 de novembro de 2001. Há antecedentes no próprio Conselho da Europa, desde finais dos anos 80 do século XX. Aliás, antecedentes esses que assentaram em trabalhos desenvolvidos no seio da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que remontam a meados desses anos 80. E, embora sendo uma convenção europeia, é preciso ter presente que é um instrumento, desde o início, verdadeiramente internacional. Quer dizer, os Estados Unidos, o Canadá, o Japão e a África do Sul, os países económico e tecnologicamente liderantes em cada um dos continentes, os maiores continentes, participaram ativamente na negociação. Além disso, a Convenção de Budapeste está aberta à adesão por Estados terceiros. E têm sido muitos. Aliás, os últimos a ratificá-la nem são europeus. Em 2016 tivemos Israel e o Senegal. Em 2017, Tonga e o Chile. Aliás, por falar no Chile, na América Latina, já são partes na Convenção a República Dominicana desde 2013, o Panamá desde 2014, a Costa Rica e o Chile desde 2017. E é bom também recordar que esta Convenção está em vigor desde 2004. Bem, abreviando muitíssimo, esta é uma convenção que aborda as questões do cibercrime, da delinquência informática, em várias vertentes. O direito penal material,
com a identificação do que deveriam ser ou se deveriam transformar os ordenamentos nacionais, incriminando condutas, mas também direito processual penal, sobretudo no que diz respeito à obtenção de prova, obtenção, conservação de prova, mas ainda e também de cooperação internacional, quer da cooperação internacional policial, quer da cooperação judicial propriamente dita. No âmbito do direito penal substantivo e numa divisão especificamente predisposta para as infrações contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados e sistemas informáticos, temos dois tipos: o acesso ilícito no artigo 2º e a utilização indevida de dispositivos no artigo 6º, os quais remetem diretamente para o nosso tema de hoje. Em primeiro lugar, no que se refere ao acesso ilícito, temos que se trata do acesso intencional, ou seja, e adiantando um pouco, neste contexto só faz sentido a incriminação por atos dolosos, isto é, não culposos, mas, retomo, acesso intencional e ilegítimo à totalidade ou à parte de um sistema informático. Também já veremos o que teremos que entender por sistema informático precisamente neste contexto. Depois, o preceito acrescenta que os Estados-parte podem exigir que a infração seja cometida com a violação de medidas de segurança e também com dolos específicos adicionais. Leia-se, com a intenção de obter dados informáticos ou outra intenção ilegítima. Ou ainda que seja relacionada com um sistema informático conectado a outro sistema informático. Vão também indicar, até para que não esqueçam, que o artigo 12, número 2 da Convenção exclui, ou pelo menos desobriga os Estados-parte a criminalizar a tentativa de acesso ilícito. Do mesmo modo, no artigo 6º, encontramos a previsão de criminalização daquilo que a Convenção designa por utilização indevida de dispositivos, a qual consiste na produção, venda, aquisição, para efeitos de utilização, importação, distribuição, outras formas de disponibilização de um dispositivo, incluindo um programa informático concebido ou adaptado, antes de mais, para permitir a prática de uma das infrações no artigo 2º a 5º, quer dizer, incluindo o acesso ilícito. Aqui o que estará em causa serão ou equipamentos físicos, mas entendendo também enquanto dispositivo, porque necessitou de esclarecer um programa informático. O que estará aqui em causa são essencialmente vírus. Além disso, será também criminalizada a disponibilização de uma palavra-passe, um código de acesso ou dados similares que permitem aceder no todo ou em parte a um sistema informático com a intenção de utilizar para cometer qualquer uma dessas infrações.
também deverá ser criminalizada a posse de qualquer um desses elementos, desde que utilizados, o legislador reitera, com a intenção de cometer qualquer uma das infrações, incluindo a do acesso ilícito. Mas temos como referência não apenas a Convenção Internacional, a Convenção de Budapeste, mas também a própria União Europeia. E isto porque diversos Estados-membros não estavam preparados para aderir ao sistema de Budapeste. E só o foram fazendo de forma tardia. Aliás, a Grécia só ratificou a Convenção em janeiro de 2017, há menos de um ano. Como a Polónia só o fez em 2015, a República Tcheca em 2013, mas é não só o leste, o antigo leste da Europa. A Áustria e a Bélgica só ratificaram a Convenção em 2012. Daí que, pela necessidade de encontrar uma resposta eficaz perante estas ameaças, e como o acesso ilícito, ou quanto ao acesso ilícito, aí sim existia consenso, tivemos uma decisão quadro adotada a 24 de fevereiro de 2005, precisamente relativa a ataques contra sistemas de informação. Nestes termos, temos que os Estados-membros deveriam tomar as medidas necessárias para assegurar que o acesso intencional não autorizado à totalidade ou à parte do sistema de informação fosse punível como infração penal, pelo menos nos casos que não sejam de menor gravidade. E deixava aos Estados a possibilidade de decidir que esses comportamentos apenas fossem puníveis quando a infração tivesse sido cometida em violação de uma medida de segurança. Também aqui não é exigida a punição da tentativa. Esta decisão quadro foi superada pela Diretiva 2013-40/UE 12 de agosto de 2013, relativa também a ataques contra os sistemas de informação. Esta é uma diretiva que correspondeu a um aprofundamento, a um alargamento do objeto e, sobretudo, uma grande preocupação com o cibercrime organizado e o ciberterrorismo. Nestes termos, nos termos do artigo 3º, os Estados-membros deveriam tomar as medidas necessárias para assegurar que o acesso intencional e não autorizado à totalidade ou à parte de um sistema de informação fosse punível como infração penal, caso a infração fosse cometida mediante a violação de uma medida de segurança, pelo menos, e também nos casos que revestissem alguma gravidade. Da mesma forma, e tal como os atos que abordámos antes, a Diretiva de 2013 também não pune necessariamente a tentativa. Ou melhor, não aponta para uma punição da tentativa. Isto no artigo 8º, número 2. Porém, é bom ter presente que, ao aplicar a Convenção de Budapeste e a decisão quadro, depois reforçada pela diretiva, a lei portuguesa do cibercrime, que é de setembro de 2009, no artigo 6, número 2, pune tanto a tentativa quanto as bagatelas. Mesmo aqueles atos com pouca relevância social e que deveriam ter uma menor relevância penal. Quer dizer que o legislador português foi muito mais rigoroso do que aquilo que estava obrigado. O que depois nos cria também problemas práticos complicados
nomeadamente para saber quando é que começa a tentativa, nomeadamente naquilo que os informáticos designam por port scan. Saber quando se está a avaliar apenas os níveis de segurança do sistema e se aí já haverá uma tentativa. Embora seja daqueles que entende que o dolo específico poderá, estando ausente, não haverá. Não haverá. Sequer tenta, não haverá o crime, logo também não uma tentativa. Para além disso, os Estados-membros, acrescentando, relativamente à decisão-quadro, deveriam tomar as medidas necessárias para assegurar que a produção, venda, aquisição, utilização, importação, distribuição ou qualquer outra forma de disponibilização de um dos seguintes instrumentos, não autorizadas e com o intuito de a sua utilização para a prática de uma dessas infrações fosse punível como infração penal, pelo menos nos casos que revistam alguma gravidade. De novo, tal como na Convenção de Budapeste, um programa informático concebido ou adaptado essencialmente para cometer essas infrações, ou uma senha, um código ou dados similares que permitam aceder à totalidade ou a parte de um sistema de informação. Quer dizer, se em 2005 não foi viável e na pendência da ratificação por todos os Estados-membros da União Europeia de colocar neste preciso domínio o conteúdo da Convenção de Budapeste, assim passou a ser desde 2013. Mas nos centremos agora no Brasil. É que, com a chamada Lei Carolina-Dickmann, passamos a ter um tipo complexo e um outro podemos designar como complementar. Quanto ao primeiro, que corresponde ao novo artigo 154-A do Código Penal, tratar-se-á de criminalizar uma conduta consistente, e passo a ler, ainda que a redação seja de leitura não fácil, ou de entendimento não fácil, contudo, de invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. O melhor será desconstruir esta redação. Então, assim, o que é que temos? Em primeiro lugar, o acesso a um dispositivo informático alheio, sem autorização do seu titular, violando indevidamente mecanismo de segurança, a fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações, ou instalar vulnerabilidades. Ou, porque este surge em alternativa, ou para obter uma vantagem ilícita. Bem, isto leva-nos a colocar, desde já, várias questões, até perplexidades, sobre o objeto da ação. Bem, aqui temos a referência a um dispositivo informático. Ora, quer a Convenção de Budapeste, quer a decisão quadro e depois a diretiva da União Europeia, não se referem a dispositivos informáticos, mas sim a sistemas informáticos, os quais, de acordo com o artigo, na definição do artigo 1º linear da Convenção de Budapeste, consiste no equipamento
ou o conjunto de equipamentos interligados ou relacionados entre si que asseguram, isoladamente ou em conjunto, pela execução de um programa, o tratamento automatizado de dados. Bom, e é preciso que se entenda algo que, a meu ver, os legisladores materiais brasileiros não entenderam. Ou que a pressa em dar resposta à opinião pública e aos mídias depois daquilo que aconteceu com a Carolina Dickmann, com o smartphone da Carolina Dickmann, não permitiu. Isto é, hoje já não temos, ou quase já não temos, dispositivos desligados do sistema. Dos sistemas, dos grandes sistemas da rede internacional de comunicações. Pensem por um lado, que trata-se de que teríamos um dispositivo, não se diz sequer a componentes do dispositivo, designadamente se tratar de uma intranet, ou ainda de forma um pouco mais anacrónica, diante da computação em nuvem, da cloud. Ora, na cloud, temos os dados em centros de dados, eventualmente distribuídos pelo mundo em locais com acesso de banda muito larga e onde a eletricidade seja muito barata. Que estes são os grandes custos. Ora, na computação em nuvem, repito, quase nem temos dispositivo, ou não teremos dispositivo. Um note, um desktop, um smartphone, um tablet, o que são neste contexto não é nada mais, ou não será nada mais, do que terminais. Ora, se a Convenção de Budapeste tem algo de efetivamente novo relativamente às recomendações do Comitê de Ministros da Europa de 89, que deram lugar a um conjunto de leis, podemos dizer de leis sobre crimes informáticos de primeira geração, a que correspondeu designadamente à Lei Portuguesa de 1991, é fazer superar a ideia do dispositivo isolado pela ideia de rede. Ciberespaço, já não sequer a terminologia é de informática, mas é de ciberespaço. Por outro lado, a redação do preceito brasileiro refere-se a mecanismo de segurança. O que à partida aponta para, na melhor das hipóteses, um programa, se não mesmo um equipamento. Será sempre uma noção muito mais restrita que é de normas de segurança. Quer dizer, se houver informação num dispositivo ou num sistema que diga não entrar, mesmo que a entrada não esteja tecnicamente bloqueada, não haverá uma resposta, a meu ver, apropriada. Quer dizer, se não forem observadas, obtidas essas normas, comandos de não entrar, ainda assim entrar, à partida não é violado um mecanismo de segurança e a ação típica
não é preenchida, logo não haverá crime. Depois há um outro aspecto que eu ainda não consegui uma resposta apropriada, que é a distinção entre violações indevidas e violações ilícitas, no que se refere ainda à conduta típica. Bom, eu consigo entender, ao chegar lá, que temos ou consentimento ou então uma disposição de lei que o permita. Mas isso já seriam ilícitas. Até porque o consentimento, já ele próprio, a existência de consentimento, consta da própria lei. No ordenamento português até temos uma distinção entre acesso ilegítimo e acesso indevido. Mas aí os critérios são muito diferentes, porque no crime de acesso ilegítimo temos sistemas nos quais não constem dados pessoais, e no acesso indevido corresponde a um tipo presente na Lei de Proteção de Dados, já serão sistemas onde esses mesmos dados estejam presentes. Mas não creio, por não ser essa a estruturação das fontes brasileiras, possamos sequer pensar e por essa via. Por outro lado ainda, podemos pensar que seriam perfeitamente compatibilizáveis com a Convenção, desde que devidamente interpretada, até por corresponderem a opções abertas aos legisladores nacionais dos Estados-parte, enquanto elementos qualificantes do tipo, as exigências que encontramos na lei Carolina Dickmann consistentes com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações ou instalar vulnerabilidades. Aqui teremos dolos específicos, podemos até dizer secundários, que se encaixam no tipo subjetivo do ilícito, cuja base será a conduta inerente a obter o acesso ao dispositivo. E eu gostaria ainda, e estamos a caminhar para o termo desta palestra, eu gostaria ainda de sublinhar que o que está previsto na Convenção como interferência em dados ou dano informático, que se encontra presente no referido tipo complexo enquanto a ação de adulterar ou destruir dados, apenas foi criminalizado no Brasil se ocorrer na sequência de um acesso não autorizado pelo titular do sistema ou pela lei. Dito de outra forma, o dano informático em si mesmo, desligado de um acesso, continua não sendo tipificado. Aliás, se pensarmos ou olharmos um pouco para o artigo 163 do Código Penal Brasileiro, o tipo geral do dano implicará sempre uma coisa tangível, material, e mais ainda um bem apropriado por outrem, ou suscetível de ser apropriado por outrem, como resulta claramente do texto do Código. Haverá dano quando se trata de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, depois, no inciso 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Bom, ainda gostaria de acrescentar que na forma qualificada constante do parágrafo 2º
do novo artigo do Código Penal, aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resultar prejuízo económico. Sim, mas da invasão. Quer dizer, se o prejuízo económico não resultar da invasão, e pode ocorrer perfeitamente até por uma atuação eletromagnética ou química exterior ao dispositivo. Aí não há, no Brasil, que não no ordenamento da Convenção de Budapeste ou agora da Diretiva de 2013, aí sim temos, claro, especificamente a tipificação do dano informático. E no mesmo sentido, ainda quanto há uma forma qualificada, o parágrafo 3º do artigo acrescenta que se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrónicas privadas, segredos comerciais ou industriais e informações sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, a pena poderá ir de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constituir um crime mais grave. Aqui, de novo, temos uma proteção indireta destes bens. E, a meu ver, faria falta que fosse mais longe. Mas, como referi há uns minutos, também temos um tipo complementar. Isto no parágrafo 1º. Estamos sempre no novo artigo 154-A do Código Penal. Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa. Vejam que é o próprio legislador brasileiro a distinguir entre dispositivo e programa, com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. De novo, e até mais do que noutros pontos, é aqui patente a proximidade entre a lei brasileira e a Convenção de Budapeste. Ainda assim, creio ser relevante, mais uma vez, a falta de consideração de métodos de controle do acesso que não correspondam nem a equipamentos nem a aplicativos e que são expressamente enunciados quer na Convenção de Budapeste, quer nos atos da União Europeia. Nomeadamente, a questão de nomes, senhas de acesso, PINs e procedimentos análogos, que não correspondem nem a dispositivos, nem a programas. E, como estamos nós em matéria penal, qualquer analogia é absolutamente impensável, inclusive por disposição constitucional. Para terminar, ainda gostaria de acrescentar brevemente algumas palavras quanto ao que será o bem jurídico protegido na definição típica na lei brasileira. Meu ver, de forma até não polémica, temos a disponibilidade exclusiva do dispositivo em causa pelo seu titular e também a segurança do conteúdo de informação presente nesse dispositivo. Mas estabelecendo um ónus para o titular, que este tenha ativado mecanismos de segurança.
a configuração típica exige, para além da falta de autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, a violação indevida de mecanismo de segurança. Depois, ainda continuando em termos de tipo subjetivo do ilícito, estará em causa o tentativo do ilícito, como acabamos de ver, e recordem, o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações. Ou ainda, recordem também do parágrafo 3º, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrónicas privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas, estará em causa o património do titular e a sua privacidade. De momento, é tudo. Tive muito gosto em estar com todos vocês, esperando as vossas críticas e sugestões. Muito boa tarde a todos.